Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzirão sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentimentos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade de luz da nossa casa, Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas e todos os irmãos trabalhadores abnegados na espiritualidade. Nesse instante, elevando os nossos pensamentos a Jesus, conversando com Ele. Mestre amigo, te agradecemos a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia nesta noite. Mais uma oportunidade de estarmos conectados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Mais uma oportunidade de estarmos diante dos estudos do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde o nosso aprendizado é constante. E assim, mestre amigo, vibrando, colaborando com a espiritualidade colaborando conosco, para que possamos amparar todos aqueles irmãos que neste momento estão sofrendo. Para aqueles irmãos que nesse instante estão enfrentando problemas de saúde. Que nossas vibrações possam chegar a todos aqueles nomes que estão anotados em nossas listas de trabalho e também neste momento em nossas mentes. Que todos sejam envolvidos na tua luz curadora
e possam se recuperar. Te pedimos, mestre amigo, que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por tudo que recebemos sempre dele, por todas as oportunidades que nos são sempre proporcionadas. E assim, mestre amigo, sob as tuas vibrações de luz, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Olá, boa noite a todos. Que o Divino Mestre nos abençoe esta noite de estudo, nos inspirando para assimilar os seus ensinamentos e que também este encontro propicie, assim, o desenvolvimento de boas vibrações que possam ser aproveitadas pela espiritualidade da nossa casa em favor dos irmãos enfermos, né, que são objeto desta reunião. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, mais especificamente estudando os itens de 28 a 33, onde nós vamos refletir sobre como aplicarmos o conhecimento espírita cristão num momento de prece por um favor obtido, né, ou como ato de submissão e de resignação. Vamos iniciar então com o primeiro tema, que aborda a ação de graças por um favor obtido. No item 28, Kardec inicia o prefácio nos remetendo à seguinte reflexão: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Então, meus irmãos, de fato, no estado evolutivo que a gente se encontra, a gente já percebe que somos inclinados a somente considerar o sucesso do ponto de vista de grandes realizações, não é verdade? E normalmente associadas a conquistas materiais, desprezando os pequenos e maravilhosos sucessos do cotidiano. Sobre tais tendências, Kardec ainda lembra que o homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Realmente, gente, de modo geral, não é difícil identificar essa nossa maior fixação mnemônica dos momentos de dificuldade, em detrimento daqueles de dádivas que nos passam despercebidos e acabam ficando esquecidos. Por isso, o mestre lyonês Kardec acrescenta: se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Realmente, vocês imaginem se nos apresentássemos toda sorte de intervenções da espiritualidade em nosso favor. Possivelmente ficaríamos mesmo bastante envergonhados, tamanha a nossa ingratidão. Mas isso é um efeito natural da nossa pouca capacidade de observação nesse sentido. Então, o que fazer para corrigir essa miopia em relação ao amparo cotidiano que recebemos da providência? Eis aqui, então, a primeira dica. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe. De fato, a hora de dormir é um momento de recolhimento propício para nos desconectarmos com o Pai, a fim de expressarmos esse agradecimento. Mas será que precisamos esperar até a noite? Kardec, com base nos ensinamentos dos Espíritos, fala que não. Ele nos diz o seguinte: sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade, da sua proteção,
é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mistério e interrompamos o nosso trabalho. Então, não deixemos para a noite o que podemos fazer agora. Sendo espontâneo e verdadeiro esse curto, graças a Deus, que nos passa pela mente durante as nossas atividades cotidianas, quando nós estamos trabalhando, isso tem o mesmo efeito de uma oração em momento e aposento dedicado à prece. É uma excelente alternativa para aqueles que, esgotados do trabalho diário, muitas vezes eles não conseguem a necessária concentração e logo adormecem ao deitarem. Lembra Kardec que não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. É quando então, meus amigos, sem perceber, nós exercitamos a nossa mediunidade, não aquela ostensiva, mas a mediunidade que em última análise todos temos e que fazemos através da comunicação com os amigos da outra dimensão, que nos alimentam de conselhos e considerações pela via intuitiva, para que a gente tome nossas decisões. Algumas delas bastante importantes para a nossa vida. E a respeito da extensão da prece, Kardec ressalta que, para aquele que tem fé sincera, são desnecessárias para esse efeito longas frases. Um simples obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado, ele diz mais do que muitas palavras. Confirma, portanto, que o sentimento elevado, emitido a qualquer tempo e em qualquer lugar, ele é uma prece por si só, principalmente quando se reconhece espontaneamente uma graça recebida. E ao sugerir uma prece para esta situação particular, como vem ocorrendo ao longo de todo esse capítulo, Kardec exalta os elementos importantes a serem lembrados nessa situação. É o único objetivo da sugestão da prece. Vejamos o conteúdo proposto. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao mérito. Bons espíritos que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular, e aí continuando por esta ou por aquela graça recebida. Então, meus amigos, assim, dessa forma, expressamos o nosso reconhecimento humilde e consciente ao Criador, e também aos bons espíritos, entre eles aí o nosso anjo da guarda, pelo benefício recebido. Ao contrário do egoísta, que atribui tudo isso aos seus méritos pessoais. Ao contrário do incrédulo, que os atribui ao acaso. E o mais importante, que não estraguemos tudo fazendo mau uso do benefício, nos afastando do bem. Vamos agora comentar a análise espírita sobre a prece como ato de submissão e de resignação, conforme consta lá nos itens 30 a 33 deste capítulo. No item 30, encontramos no prefácio a seguinte recapitulação doutrinária de Kardec quanto à questão do infortúnio em nossa passagem pelo mundo físico. Resume ele o seguinte:
Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior, nessa mesma vida. Então, aqui ele se refere às causas atuais das aflições, que nós já estudamos nesse livro lá no capítulo 5. E como ele mesmo ressalta, usando o advérbio a miúde, ou seja, frequentemente, esse tipo de aflição responde por boa parte das dificuldades na Terra, como dito, facilitadas por nós mesmos no usufruto do nosso livre-arbítrio. Continuando, ele completa: se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa nessa vida, é ou uma prova para a existência atual, ou uma expiação de falta de uma existência anterior. Pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Agora, ele está se referindo às causas anteriores das aflições, excetuando aí o caso da prova, aquelas de caráter expiatório, resultantes de nossas atitudes infelizes ou equivocadas do passado, e que agora nos alcançam por efeito da lei de ação e reação para nossa devida reparação e equilíbrio. E por que nossa fé na bondade e justiça do Criador ainda vacila muito? Conclui Kardec que, no que nos aflige, só vemos em geral o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. É isso, gente. Existe um propósito para tudo que muitas vezes nós não somos capazes de verificar as suas consequências positivas para nós. O que nos falta é sabedoria e paciência em lidar com o infortúnio, que não raro é o remédio, a que aludiu aqui o Kardec, nos propiciando a cura e a reparação, mas cujo efeito não é imediato. É por isso, ainda no prefácio, que ele nos recomenda: em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Nos itens 31 a 33, 3 preces foram selecionadas por Kardec para ilustrar a nossa conversa com Deus na situação que precisamos demonstrar essa submissão à vontade do Criador diante de nossas dificuldades. Mas, dentre elas, eu escolhi essa para compartilhar e refletir com vocês. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-las sem lamento. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua, assim, para o meu adiantamento. Então, aqui nós vemos, a nos guiar na prece, o conhecimento sobre as causas dos nossos sofrimentos, o conhecimento dos mecanismos de reparação que o Pai nos oferece.
Isso nos fortalece a fé, gente. E ao invés de rogar a pronta remoção dos obstáculos terrenos, nós pedimos forças para enfrentá-los, ao mesmo tempo que reconhecemos ser o sofrimento inevitável, mas passageiro, o nosso aliado no lento processo de nosso aperfeiçoamento moral. Assim chegamos ao final de nosso estudo, espero que vocês tenham gostado. Como palavras finais, vale refletir que todos os dias nós somos alvo das bênçãos e da solicitude de Deus para conosco. E raramente nós relembramos de agradecê-lo pelas muitas coisas boas que nos acontecem todos os dias. Assim, vamos orar em agradecimento a tudo o que a criação nos proporciona e que percebemos apenas como os fatos vulgares e corriqueiros, como, por exemplo, a saúde que desfrutamos, a bênção do lar, da família que temos, do trabalho que nos propicia a sua sustentação, enfim, da oportunidade abençoada, reencarnatória, que nós mesmos ajudamos a programar. Que doravante nos lembremos de agradecer diariamente pelas realizações que empreendemos e de aceitarmos submissos à vontade de Deus, muitas vezes expressa em inevitáveis reveses do caminho, apesar de nossos esforços. Que eles sejam por nós interpretados, esses obstáculos, esses reveses, como esses remédios amargos, que, embora ruins, amargos, são passageiros. E, portanto, educadores de nossa alma, a fim de que nossa resignação se torne ativa e a nossa fé racional, como é próprio no Espiritismo. Um abraço a todos, fiquem em paz, que assim seja. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre amigo, nossa reunião de fluidoterapia desta noite vai terminando e mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti em agradecimento pela oportunidade de estudo e de trabalho, por esse Evangelho bendito que nos foi ofertado nesta noite. Evangelho este, bússola renovadora de nossos pensamentos e de atitudes. Assim, mestre, assimilando os estudos, vamos renovando a nossa conduta no cotidiano, melhorando a nossa vida e melhorando a vida do próximo, ajudando, colaborando para que boas vibrações continuem se instalando no nosso planeta Terra. Te agradecemos também por tudo que recebemos e nem percebemos. Te pedimos que leve também esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior,
por tudo que Ele nos oferece sempre. E assim, Mestre querido, sabendo que a espiritualidade pôde acolher a todos aqueles irmãos necessitados, a todos aqueles irmãos que sofrem nesse instante, que recebam o bálsamo dessas boas vibrações e tenham a melhora. Obrigado por tudo e que as tuas vibrações de luz e de paz estejam presentes conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Sempre digo que nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja, graças a Deus.